Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a escultura do primeiro premolar inferior. Já cortei a coroa com umas medidas pré-determinadas do primeiro premolar inferior, que é a altura dele, a largura e a profundidade, ok? Quem ainda não sabe cortar ele com essas medidas, é só voltar no vídeo do incisivo central superior, que lá a gente explica como que faz esses cortes. Mas vamos lá. O primeiro corte que a gente vai fazer vai ser o da bossa da face vestibular. A gente pode observar numa vista proximal que o primeiro premolar inferior ele tem uma bossa lá no terço cervical da face vestibular, às vezes subindo um pouquinho para o terço médio, mas concentrada lá no terço cervical, bem proeminente, ou seja, a face vestibular dele inclina bastante para trás. E essa inclinação da face vestibular para trás, ela chega próximo da metade do dente. É como se a metade do dente fosse aqui, mais ou menos, ó. E a ponta de cúspide, às vezes, pode chegar no longo eixo do dente, pode chegar na metade do dente. Olha lá, olha nesse macromodelo. A metade do dente ele está passando aproximadamente aqui, ó. Quando a gente divide esse dente ao meio, numa vista proximal, e a ponta está bem próximo do longo eixo do dente, tá vendo? Às vezes pode até alcançar a metade do dente, pode até alcançar o longo eixo do dente. Então, como a gente vai reproduzir essa bossa aqui na nossa escultura? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar o terço cervical. Então, eu estou na face vestibular, eu vou lá no terço cervical da face vestibular e eu vou traçar. Tracei o terço cervical. A bossa ela vai estar concentrada nessa região e daqui para cima essa face vestibular ela vai inclinar para trás. Quanto que ela vai inclinar para trás? Vou virar o meu dente por proximal, ok? Lembra do macromodelo? A ponta da cúspide chega lá no longo eixo do dente, que é a metade, ou bem próximo. Então, eu vou traçar aqui, ó, metade dessa distal. Ok? E a ponta dessa cúspide vestibular, ela não precisa de chegar na metade, mas ela vai chegar bem próximo. Então, eu vou inclinar ela mais ou menos até aqui, assim, ó. Ok? Próximo da metade do dente, porque a face vestibular desse dente, ele inclina bastante para a lingual. Eu vou realizar o meu corte, ou seja, tudo isso aqui vai sair. Olha lá, ó, mantenho o terço cervical e daqui para trás eu vou inclinar a face vestibular. Olha lá, inclinei pouco, estou longe do meio do dente ainda. Inclino mais um pouquinho. Olha lá, eu inclinei a face vestibular bastante para a região lingual, chegando próximo do meio do dente. No segundo corte, o que a gente tem? O que a gente vai fazer? O plano oclusal dos premolares inferiores, ele é muito inclinado para a lingual. Olha como o plano oclusal ele é bastante inclinado para a lingual aqui, ó. Tá vendo? Olha como o plano oclusal ele é bastante inclinado para a lingual. Por quê? Porque a cúspide lingual ela tem um volume, uma altura bem menor do que a cúspide vestibular. Esse plano oclusal ele pode chegar até em 45 graus. Então, ele pode ficar bastante inclinado. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar o meu dente, eu vou virar ele numa vista proximal. E eu vou pegar esse plano oclusal que está aqui em cima e vou inclinar ele para a lingual. Tá? Ele não vai ficar mais reto dessa forma, eu vou inclinar ele para a lingual. Por quê? Porque a cúspide vestibular ela tem um volume maior do que a cúspide lingual. Então, esse plano ele vai ficar com essa inclinação aqui, dessa forma. E não reto igual está agora. Tá bom? Eu vou pegar aqui e vou inclinar a oclusal desse dente para a lingual, que tem um volume menor do que a vestibular. Olha lá. Olha lá. Agora, o meu dente que eu estou fazendo, ele está seguindo o plano oclusal, a inclinação média do plano oclusal do primeiro premolar inferior. Quando a gente observa um premolar, olha esse premolar aqui, se eu traçar uma linha no meio dele, exatamente aqui, a ponta da cúspide vestibular ela não está localizada no meio. A ponta da cúspide vestibular ela está um pouquinho localizada para o lado mesial. Tá vendo? Um pouquinho desviada para o lado mesial. E esse segmento distal aqui ele fica maior, esse segmento distal mesial ele fica menor. Aqui no nosso modelo, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar,
Vou observar mais ou menos o meio do dente e vou um pouquinho para o lado, vou um pouquinho para o lado mesial ali, tá vendo? E a partir dessa marcação que eu fiz, eu vou fazer como se fosse um telhadinho, igual a gente fez no canino. Eu vou cair um pouquinho para cá. E eu vou cair também um pouquinho para cá. Ok? Fazer um segmento mesial e um segmento distal. Olha lá. Tá certo? Lá na cúspide lingual, vai seguir a mesma coisa, tá vendo? Quando eu pego um dente e observo um primeiro premolar inferior e observo ele pela cúspide lingual, aqui eu estou traçando a linha no meio dele, ok? E a ponta da cúspide lingual dele está aqui, ó, ela está desviada um pouco para mesial. Então, todas as duas pontas de cúspide do primeiro premolar inferior, tanto vestibular quanto lingual, elas estão desviadas para mesial. Mesial aqui e mesial aqui, ok? Então, lá no nossa escultura, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse risco, essa ponta um pouquinho mais para mesial que eu fiz, e vou trazer ela aqui, ó, vou fazer um risco na oclusal, indo lá para a face lingual, ok? E lá na face lingual eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui é a ponta da cúspide, um pouquinho fora do meio, mais desviada para mesial. E eu vou fazer um telhadinho aqui, ó. Aqui eu desvio um pouquinho para cá e aqui eu vou um pouquinho para cá. O que eu fiz aqui? Uma ponta de cúspide vestibular desviada para o lado mesial. Eu fiz uma linha seguindo essa ponta de cúspide. Está vendo que ela está deslocada para mesial? E aqui na lingual eu também fiz um desenhozinho da cúspide que vai ser formada ali naquele local. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer esse telhadinho na vestibular. Eu vou desgastar um pouquinho para cá e eu vou desgastar um pouquinho para lá. Eu já vou desgastar também na lingual. Por exemplo, esse lado aqui, ó, que é o segmento mesial. Eu vou mirar lá do meio que eu marquei e vou desgastar um pouquinho para cá, para o lado mesial, ó. Tira um pouquinho e olha. Tira um pouquinho e olha. Ó, tirei um pouquinho e observei. Acho que falta tirar um pouquinho mais. Ok, tirei o segmento mesial lá na vestibular e já tirei na lingual também, tá vendo? Já tirei na lingual também. Agora eu vou tirar o segmento distal. Olha lá. Eu tenho agora um plano oclusal inclinado, ok? A ponta de cúspide lingual, mais desviada para mesial, tá vendo? E a ponta de cúspide vestibular, mais desviada para mesial também. Certo. O premolar, a face vestibular dele é biconvexa. O que significa ser biconvexo? Ele tem uma convexidade nesse sentido aqui, ó, indo de cervical para oclusal, que é onde a gente observa a bossa. E ele tem uma convexidade também nesse sentido, indo de mesial para distal. Olha lá a convexidade que ele tem. Ele não é reto no sentido mesodistal, ok? E o meio, essa região do meio aqui, é a região mais elevada. Essa região aqui, ó, saindo da ponta da cúspide, é a região mais elevada dele, tá vendo? Depois ele cai um pouquinho para mesial, ele cai um pouquinho para distal também. Então a gente vai reproduzir isso aqui lá no na nossa escultura. Partindo do meio do dente, do meio da vestibular, vai ser uma parte mais alta. Então, partindo da ponta de cúspide aqui, ó, essa região toda que eu estou pintando, ela vai ficar mais alta, ok? Esse dente ele vai inclinar um pouquinho para cá, essa face, e ela vai inclinar um pouquinho para cá. Por enquanto, ela está reta. Esse é o mesmo corte que a gente fez no canino. Face vestibular do canino ela é biconvexa, a gente fez esse corte na face vestibular do canino, tá? Então, só por enquanto a diferença do bloquinho de cera que está reto, olha lá, e do dente como tem que ser uma convexidade nesse sentido. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e eu vou desgastar pro lado mesial, respeitando a anatomia da bossa, e eu vou desgastar também pro lado distal. Olha lá. Agora, a face vestibular, ela tem um abaulamento no sentido
médio distal e ver que ainda está pintado o meio, porque eu não toquei. Eu só toquei um pouquinho do lado mesial e um pouquinho do lado distal para fazer essa convexidade nesse sentido. Aí sim, depois que eu fiz a convexidade, eu vou apagar o risco que eu fiz. O próximo corte que a gente vai fazer é a convergência mesial e distal. A face mesial e distal, ela converge para a cervical. Então, quando a gente observa aqui, ó, olhei esse dente por vestibular, assim como todo outro dente, né? A face mesial e distal que estão aqui nas laterais, elas convergem para a cervical. O lado distal, ele converge um pouquinho mais do que o lado mesial. O lado distal, ele converge um pouquinho mais do que o lado mesial. A gente vai convergir essas duas faces. Então, estou olhando aqui meu dente por vestibular. As paredes mesial e distal, elas estão paralelas ainda, tá vendo? Eu não fiz esse corte ainda. Eu vou pegar por distal e por mesial e vou convergir um pouco. E vou pegar por distal e vou convergir também um pouco. Após essa convergência, o premolar ele começa a querer parecer um premolar de longe ali pela face vestibular, tá vendo? Ela começa a ganhar um formato. Beleza. A gente vai parar um pouquinho a face vestibular aqui e a gente vai dar sequência à face lingual. A nossa face lingual, ela tá reta ainda. Se eu traçar aqui, ela tá reta. Okay? Só que a face lingual, se a gente for observar, a bossa aqui da face lingual, ela tá localizada aqui no terço médio. Aqui nessa região, tá vendo? Essa região aqui é a região mais elevada da face lingual, que é o terço médio. Olha nesse macromodelo. Localizado nessa região aqui, ó. A bossa da face lingual, que é o terço médio. O que eu vou fazer no meu macromodelo? Eu vou observar ele por face lingual. Eu vou delimitar onde que é a minha região de bossa, que é a região que vai ficar mais elevada, mais convexa, que é essa região aqui, ó, de terço médio. E eu não vou mexer naquela região de bossa. Eu vou inclinar o meu dente da bossa para cima, para oclusal, e da bossa para cervical, aqui para baixo. É como se eu tivesse marcado a região de bossa, que é o terço médio, ok, aqui. E esse dente ele vai inclinar um pouquinho para oclusal, e ele vai inclinar um pouquinho para cervical, sendo que essa região de terço médio é a região que vai ficar mais elevada. Então, eu vou pegar aqui, onde eu marquei lá na face lingual, lá no terço médio. Acima da marcação que eu fiz, eu vou tirar um pouquinho. Olha lá. E abaixo da marcação, também vou tirar um pouquinho. Ok? Como eu tirei um pouco acima da marcação e um pouco abaixo, a parte que vai ficar mais alta da face lingual ali, ó, vai ser justamente a bossa, vai ser essa região central. Essa parte aqui que está riscada. Agora, essa face, ela inclina um pouquinho em direção à linha do colo e ela inclina um pouquinho em direção ao oclusal. Beleza? Próximo corte que a gente vai fazer é a redução lingual. O que acontece? Quando a gente observa as faces proximais, aqui mesial e distal, que está aqui na lateral, elas fazem essa inclinação aqui para a lingual. Tá vendo? Elas convergem para a lingual. As nossas faces proximais, até risquei aqui para facilitar visualizar no vídeo, elas estão mais retas, tá vendo? A gente não fez ainda esse corte. Eu tenho que fazer com que essa face proximal ela seja inclinada para a lingual dessa forma, tá? Olhando aqui numa outro macromodelo, olha como ela inclina e olha como ela inclina para a lingual. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? O dente ele começa a inclinar mais do meio para trás aqui, ó. Aqui do meio para trás é onde ele começa a ter maior inclinação para a lingual, tá vendo? Do meio para trás, ele começa a ter uma maior inclinação para a lingual. Essa região aqui é mais bem arredondada, tá vendo? E essa região aqui é bem arredondada também. Para eu deixar as minhas faces proximais inclinadas, em vez de deixar ela reta, eu tenho que quebrar essa quina aqui, ó, do meio para trás. Eu tenho que quebrar essa quina aqui, ó. Eu tenho que quebrar essa quina aqui. Percebe que eu riscando, se você imaginar o dente sem essas quinas, ele já vai ficar o quê, ó? Com as faces convergindo para a lingual. Consegue observar? Então, eu tenho que quebrar essa quina. Do meio da face proximal para trás, eu quebro essa quina. E do meio da face proximal para trás, eu também vou quebrar essa quina aqui. Olha lá. Ó, aqui é a esquina da lingual com a distal. Eu vou quebrar aquela quina ali, ó. Beleza?
Aqui, mesma coisa da lingual com a mesial. E vou desgastar. Olha o que aconteceu nesse momento. As minhas faces proximais, agora, ó, essa está convergindo para cá. E essa está convergindo para cá. Ok? Ah, ficou quina. Agora você vai arredondar todas essas quinas remanescentes. E vai deixar a face lingual arredondada. Então, a gente vai arredondar todas as quinas aqui. Quina vestibular, quina da face lingual. Aqui, quando eu olho meu elemento na vista mesial, aqui em cima tem a face oclusal. Até aquele risco ali, ó, é face oclusal. Depois começa a face lingual, ok? A minha face oclusal está indo da ponta da cúspide vestibular até aqui na ponta da cúspide lingual. Ela tá reta, tá vendo? Quando eu observo o elemento numa vista proximal, olha o que ele faz. Ele faz um Vzinho aqui, ó. Justamente na região onde passa o suco principal desse elemento dentário, tá? Só que o suco principal nesse elemento dentário nem sempre ele é muito evidente, porque o primeiro premolar inferior ele pode ter o quê? Ponte de esmalte ligando essas duas cúspides. E essa ponte de esmalte ela pode interromper o suco mesodistal que passa de um lado para o outro. Agora, quando eu observo lá a face oclusal, ó, esse abaixamento que o suco faz aqui, esse suco passando, ele não está no meio. Ele está mais deslocado para a face lingual. O meio dele seria aqui, ó. Ele está mais deslocado para a face lingual, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Então, eu vou pegar o meu dente, a face vestibular até a face lingual. É aqui, ó. Eu tenho isso aqui de face oclusal, desse risco até esse risco. E vou fazer um suco mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho desviado para a face lingual. Vou pegar o meu instrumental e vou abaixar e vou inclinar em direção àquele suco. É como se eu fizesse uma indentação ali, tá vendo? Na região do suco. Agora, quando eu observo o meu dente numa vista proximal, ele não tá mais reto a face proximal dele. Tá vendo esse Vzinho que forma aqui assim, ó? Agora tá formando no meu. Um pouco desviado para lingual, tá vendo? Não tá lá não tá no meio do dente. Ele tá um pouco desviado para lingual. E o que a gente tem agora aqui? Esse elemento, como ele tem uma ponte de esmalte passando aqui nessa região, ele fica com uma fosseta bem grande, que é uma parte profunda, aqui na mesial, e uma fosseta bem grande, que é uma parte profunda, aqui na distal, respeitando a crista marginal. Eu tenho uma parte mais alta, que é a crista marginal, passando aqui no canto. Eu tenho outra parte mais alta, que é a crista marginal, passando aqui do canto. Olha lá, duas partes altas. Ok? Eu tenho uma parte alta aqui no meio, que é a ponte de esmalte, que são as arestas transversais se ligando. E entre essas três partes mais altas, eu tenho duas regiões mais elevadas. O premolar ele fica como se fosse com duas grandes fossas aqui, ó. Uma na distal, maior, olha lá, e uma na mesial. Tá vendo? Então, eu sei que tá um pouquinho difícil de ver, tá, pessoal? Eu já tentei de todas as formas, apagar a luz, acender a luz, abrir janela, fechar a janela, trocar o fundo, mudar a posição. Já tentei de todas as formas aqui, mas é a melhor forma que eu consegui. Então, o que acontece aqui, ó? Deixa eu riscar para ficar mais fácil de visualizar. Aqui no canto vai passar a crista marginal, ok? Aqui no outro canto vai passar a outra crista. Então, essas regiões eu não vou aprofundar, vai ficar mais alto. Aqui tá passando a ponte de esmalte. E agora, essa região que sobrou aqui no meio, essa região central aqui assim, e essa região central, elas vão ficar mais profundas, que são as fossas. Aqui é a borda, é o limite da face. Aqui é o limite da face, é a borda. Aqui é a borda da face lingual. Aqui, ó. Eu tô marcando as partes mais altas. Nossa, difícil de entender, né? É, difícil de entender.
Mas aqui, ó, aqui é alto, porque é o limite da face vestibular com a face lingual. Aqui, então, aqui é ponto alto. Aqui é parte alta, que é o limite da face oclusal com a face lingual. Aqui é crista marginal, é parte alta também. E aqui no meio tem aresta transversal, é parte alta também. Olha como é que ficou meu desenho. Trazendo isso para cá, ó. A gente já marcou as arestas, as cristas. Aqui é o limite da face vestibular com a face oclusal, ok? E aqui é o limite da face oclusal com a face lingual. Eu faço esse desenho aqui como se fosse dois olhinhos, tá vendo? No premolar. Olha lá. Ok? O que não é parte mais alta, ou seja, o que não é aresta e o que não é crista, porque o que eu risquei aqui? Aresta longitudinal, aresta longitudinal, aresta transversal, ponte de esmalte e crista marginal. Essas aresta e crista são partes altas, ok? O que não é aresta e crista é parte baixa. Então essa região aqui é escavada, é parte baixa. Ó, se eu pegar o instrumento aqui, ele vai descer para essa região, tá vendo? Ó, ele vai e desce para essa região. Aqui também. Certo? O que eu tenho que fazer com essas duas partezinhas aqui, que não é parte alta, aqui e aqui, mesial e distal? Eu vou fazer uma fossa ali naquela região. Eu vou pegar o meu instrumento, eu vou fazer o quê? Eu vou escavar aquela região ali, ó. Eu tô retirando o quê? Só essa parte que vai formar a fossa. Eu não tô tocando o meu instrumento na crista, aresta e nem na ponte de esmalte, que é a aresta transversal aqui. Ó, eu tô fazendo uma escultura lá dentro, eu tô escavando aquela região ali, que aquela região vai ficar mais profunda. Olha lá, tá vendo que tá ficando mais profunda? Olha lá, aqui ficou mais profundo. E aqui é a aresta longitudinal, que é a alta, a crista marginal, a aresta longitudinal da cúspide lingual, aresta transversal ou ponte de esmalte, beleza? Ó. Vou limpar o dente agora para facilitar. Olha como aqui ficou mais alto o meio, a ponte de esmalte. A gente tem duas regiões mais profundas, que são as fossas, e aqui na lateral a gente tem as cristas. O que a gente vai fazer agora? A raiz dele, ok? A raiz, assim como os outros dentes, a gente vai tirar tudo que é excesso primeiro e deixar ela rente à coroa. Então eu vou vir aqui, ó. Vou tirar a quina e vou cortar essa quina. Vou cortar essa quina. Essa quina. Essa aqui. Para facilitar, tá? Só que quando a gente olha pro oclusal ainda, a gente vê tudo isso tá para fora de raiz aqui, ó. Tem que sair. Tudo isso tem que sair. Então eu vou tirando rente à coroa. Igual eu fiz na vestibular aqui, ó. Quando eu olho na vestibular, a raiz eu deixei rente à coroa, tá vendo? Depois a gente vai dar o acabamento nela. Toda a raiz rente à coroa, tá? Segundo ponto, igual a gente tem feito, da metade da raiz para baixo é onde ela começa mais a convergir. Então, eu vou pegar aqui da metade dessa raiz para baixo e vou fazer uma convergência nela, em todas as faces, que a raiz ela vai fechando, né? Então, a gente vai convergir essa raiz. Eu vou convergir ela um pouquinho da metade para baixo, ó. Convergir a raiz em todos os sentidos, olha, tá convergente. E já deixa ela também arredondada, já remove aquelas quinas que vão formando, tá? A gente tá aqui, ó. Ok? Bom, próximo passo é a gente fazer a linha do colo desse elemento. A linha do colo do premolar, assim como nos dentes anteriores, ela vai fazer uma sinuosidade.
Quando a gente observar por vestibular, ela vai fazer essa convexidade. Quando a gente observar numa vista proximal, ela faz uma concavidade para a raiz. E agora um pouquinho menos do que no dente anterior. Ok? Quando eu observar por lingual, ela também vai fazer uma convexidade. E quando eu observar por distal, ela também vai fazer uma concavidade. Então, essa linha do colo ela vai ser sinuosa. Ela é convexa, côncava. Convexa, côncava para a raiz. Da mesma forma que o dente anterior. Só que no dente posterior, no dente anterior, as curvas elas são mais acentuadas. No dente posterior, elas são mais discretas. O que eu tenho que fazer agora? O colo é a parte mais estrangulada do dente. Eu vou convergir a coroa toda um pouquinho para essa região da linha do colo que eu marquei, ó. Ó, bem pouquinho, ó. Ó, tô convergindo ela um pouquinho para a linha do colo que eu marquei. Toda a coroa, eu vou fazer isso em toda a coroa. Olha lá, feito em toda a coroa. Olha como o colo ele fica a parte mais estrangulada do dente. Aí a gente chega na parte do acabamento final, daquele refinamento, no momento que a gente remove os ângulos remanescentes, que a gente remove algum excesso de cera e de fazer os sulcos e lóbulos de desenvolvimento da face vestibular desse premolar. O premolar, assim como o canino, ele vai ter o sulco de desenvolvimento fazendo uma meia-lua aqui para cá, assim, ó, do lado distal. E fazendo uma meia-lua também daqui para cá, no lado mesial. Assim vai ser o sulco de desenvolvimento do premolar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um risco com rollback de leve, seguindo essa meia-lua, só para delimitar a região que vai passar o sulco de desenvolvimento. E vou fazer um risco com rollback de leve do outro lado também, seguindo essa meia-lua. Onde eu fiz o meu risco, eu vou fazer um movimento de vai e vem ali em cima para ficar uma região mais profunda. Então, eu venho aqui, ó, onde eu fiz o risco, e faço o movimento de vai e vem. Assim como a gente fez nos caninos. Tá? Ó, faço o movimento de vai e vem aqui em cima. Então, depois de finalizado, olha, a vestibular, ela fica com essa... Aqui fica melhor para ver no vídeo essas 3 voltinhas. Ok? Que são os lóbulos de desenvolvimento. Ela fica com um ligeiro movimento. Tá bom? Ela não fica aquela face chapada e reta. Aqui, pessoal, tem o nosso resultado final. Face vestibular, a face proximal, face lingual, face oclusal, olha lá. Bacana, né? Pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima. Valeu?